Olá, respeitável público! Meu nome é Thiago Terra, seja bem-vindo a mais um vídeo do terragestão.com. Bom, meus amigos, hoje mais uma dica de Excel. Vamos aprender a ferramenta validação de dados. O que ela é, como ela vive, como ela sobrevive. Vamos lá. Antes de mais nada, um pouquinho de teoria aqui. Deixa eu pegar esse espaço em branco aqui. Validação de dados, ela faz o seguinte com o Excel. Ela cria uma restrição em determinadas células. Como assim restrição, Thiago? Muita boa pergunta, excelente pergunta, caríssimo aluno. É o seguinte, a restrição é no conteúdo, ou seja, no valor que você pode colocar dentro da célula. Quer um exemplo? Vamos supor, células que só vão aceitar números, números de 1 a 60, olha a Mega Sena aí, gente. Números de 1 a 60, ou só pode aceitar data, valores, texto, ou texto específico. Ela pode digitar qualquer coisa, desde que no meio da bagunça tenha a palavra abóbora no meio. Ok, tudo bem? Então, a validação de dados é um recurso de segurança para sua planilha. Como assim? Ela evita que o usuário digite valores errados, como nós usamos no exercício de PROC V e PROC-H. Se você ainda não assistiu aquela aula, pode assistir essa, mas depois corre para outra aula que ela vai ajudar muito. É um casamento muito bom que nós temos com a validação de dados e com a função PROC. Tá? Evita que o usuário alimente a planilha de forma incorreta. Alimentando de forma incorreta, você não vai conseguir gerar os relatórios que você precisa. Bom, vamos então entender essa validação de dados. Vou abrir aqui, ó, basta ir no menu Dados, Validação de Dados, né? Dados, Validação de Dados. Eu abri aqui, eu vou dar um zoom aqui com o meu negocinho, não funcionou o meu zoom. Agora vai funcionar, pessoal. Só um minutinho. Ó, zoomzinho aqui. Então, validação de dados, minha gente, é o seguinte, ó. Aqui, ó. Critério de validação. Aqui eu selecionei a célula I17, que essa daqui é a minha célula ativa. Aqui eu tenho qualquer valor, número inteiro, decimal, livre, blá, blá, blá. Por padrão, o Excel vem com qualquer valor. Eu posso definir um número inteiro. Vamos supor, de 1 a 10. Vou dar OK aqui. Se aqui eu digitar 45, aparece aqui, ó. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Olha que legal, minha gente. Se eu pôr 2, ele aceita. Viu que interessante? Eu vou colocar isso aqui assim. E assim. Bom, minha gente, então a validação de dados é só isso. Ó, eu posso personalizar. Número inteiro, não, eu quero número igual. Igual a 1, diferente de 1, maior do que, menor do que. Eu posso pedir um número decimal. Lista, daqui a pouco eu explico data. Data é igual a, data está entre, não está entre tal data. Hora, o mesmo critério. Comprimento de texto. Comprimento de texto se contém algum texto personalizado. E o lista. Eu vou focar um pouquinho no lista, tá, gente? Que é a mais usada e a mais foda. Vamos lá aprender um pouquinho da validação tipo lista de dados. Deixa eu tirar o zoomzinho aqui. Eu vou limpar isso aqui. Bom, aqui eu tenho uma lista que é a seguinte. Deixa eu tirar isso aqui também. Vou ganhar mais espaço na minha tela. Aqui eu tenho uma lista de dados. Eu tenho um menu tradicional. A formatação tipo lista, ela cria esse menuzinho aqui, ó. Deixa eu aplicar ela aqui agora, ó. Dados, validação de dados, deixa eu limpar. Bom, de novo, dados, validação de dados, ó, tipo lista. Tá vendo que eu estou selecionando aí 14, né? Vou clicar em fonte aqui, vou selecionar esse intervalo todo. O que a lista permite? Ela acabou de dizer o seguinte, olha, você só vai poder colocar esses valores aqui, ó. E ela cria um menuzinho que eu acho simplesmente fantástico, ó. Você pode clicar aqui ou então você digita coelho
Ah, e se eu digitar minúsculo, Thiago? Vai funcionar? Opa, foi ele. Vai. E tudo maiúsculo? Vai. Uma dica para o Excel. Vamos lá. Dica de última hora, que não estava nos planos. O A minúsculo para o Excel é igual ao A maiúsculo. Mas esse A aqui esse é o símbolo diferente, tá, gente? Na computação. É diferente de A com acento. Ok? Então, sempre que você for fazer alguma condição que você vai comparar se um valor é igual ao outro, se é diferente, por aí vai. Quando o valor é texto, tá? Minúsculo ou maiúsculo é igual, mas com acentos, você cedilha também, já são palavras diferentes. Tá? Querem ver? Abóbora. Aceitou? Aceitou. Agora eu vou tirar o acento. Tá vendo? Não aceitou a abóbora sem acento. Ou seja, eu não consigo fechar minha célula enquanto ela não... enquanto eu não digito corretamente. Tá? Se eu digitar alguma outra coisa, outra coisa. Tá lá, não funciona. Ou seja, eu criei uma restrição. Ah, Thiago, legal, mas se eu quiser adicionar mais coisas? Tá vendo? Quando eu selecionei um intervalo, eu peguei essas linhas em branco. A ideia é essa, eu pegar aqui e digitar ventilador. Tem um ventilador aqui do meu lado. Bom, quando eu digito isso, já aparece aqui ó, a palavra ventilador. Olha que foda. Não é? É legal. Qual que é o defeito dessa validação? Tem esses espacinhos em branco, estão vendo? Pois é. Por quê? Porque eles são esses espaços aqui. Tem como tirar eles? Tem. Mas tem como tirar eles e só aparecer quando tem os valores? Tem. Vamos, ó, esse é o menu tradicional. Esse aqui é o menu Jedi, que é para os fortes. Seguinte, tá vendo? Abóbora, coelho, alface. Agora eu vou colocar gnomo. Gnomo. Ok, assim, né? Eu clico aqui e apareceu gnomo. Estão vendo? Se eu tiro o gnomo, vai embora o gnomo que dá a lista. Estão vendo? Sumiu. Se eu coloco ratoeira, porque eu não sei. São palavras que vêm aleatoriamente na minha cabeça, pessoal. Ó, ventilador, ratoeira, estão vendo? E os espaços em branco não aparecem. Mais uma palavra, gente, caneta. Está aqui na minha frente, caneta. Clico aqui para canetar, estão vendo? Então, esse é o menu Jedi, tá? Que eu vou ensinar vocês a como fazer ele agora, através da validação de dados. Como que ele foi feito? Tá? Vamos vir aqui em validação. Deixa eu ver esse menu que eu vou usar ele aqui agora. Validação de dados. Eu selecionei a validação tipo lista. Normalmente, ó. Só que na fonte eu fiz a função. Aí, por isso que é modo Jedi, tá? Antes de eu passar... Não, eu vou ensinar isso agora. Então, pessoal, vamos lá. Eu ia passar isso daqui antes para você e isso aqui. Mas isso aqui eu vou deixar para o final, tá? Me lembra no final. Bom, vamos aprender. Aqui eu usei uma função desloque junto com uma função chamada conte-valores e criei esse menu personalizado. Ó, anotem aí no caderninho que primeiro eu vou ensinar o que digitar, depois como fazer, tá bom? Então vamos lá, eu vou apagar a função aqui, ó. Vou limpar essa validação, ok. Pronto, não tem mais validação de dados aqui. Validação, lista, está selecionado aí a I15, aonde que eu vou aplicar a fonte. Ó, de cabeça eu já sei, ó, é igual desloque. Qual que é o problema quando você digita uma fórmula aqui dentro? Não aparece aquela legendinha aí embaixo, onde que diz em qual etapa da fórmula você está, ou seja, é por isso que é Jedi. Né? Você vai selecionar o intervalo da lista toda, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, fonte, ponto, valores, abre o parênteses, o intervalo novamente, fecha parênteses, ponto e vírgula, 1, fecha parênteses, dá ok. Morreu Bahia, tá funcionando. Ó, eu vou tirar esses três aqui, vai ficar até o Pensilvânia. Que chique, hein, pessoal? Legal, né? Só isso, aula, até mais, obrigado. Tô brincando, vamos aprender, vamos entender, né? Mais do que só repetir, nós precisamos entender, né? Então, qual foi a minha função que eu digitei? Deixa eu pegar ela aqui para vocês verem. Eu digitei essa coisa maluca aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui.
igual desloque esse intervalo, 0, ó, eu fiz foi isso aqui, né, pessoal? Pam, 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 ó, aqui eu tô dando espaço aqui para ficar mais fácil a leitura. Eu vou tirar esse cifrão aqui, tá? Ele chama fixar vínculos. Ele não vai alterar no resultado desse nosso exemplo, tá bom, pessoal? Bom, tá aí, ó. O que nós fizemos? Dentro da lista de validação de dados, digitei essa função. Igual desloque, aqui é o intervalo, 0, 0, conte valores, por aí vai. Então tá, antes eu vou ter que explicar o que é o desloque, depois do conte valores e como que eles se relacionam com a validação de dados. Vamos lá então. Desloque, como o nome já diz, não como o nome já diz, desloque é a abreviação de deslocamento. Então você vai deslocar. Aqui está a sintaxe da função desloque. Referência, linha, coluna, altura. Esse colchetezinho é que é sugestão, você não é obrigado a colocar altura nem largura na etapa da fórmula. Ou seja, você pode terminar a fórmula aqui. Tá ok? Bom, vamos lá então. Aqui eu tenho... Opa! Ó, pessoal, quando vocês verem meus vídeos, sempre que tiver de amarelo, ó, é fórmula, tá? Se tiver branco, um cinza mais clarinho assim, ó, você pode digitar e tom mais escuro assim, geralmente é cabeçalho, tá? Bom, esse é um padrão que eu uso assim, então sempre que vocês forem assistindo meus vídeos, já pode perceber isso. É claro, baixa nas planilhas também. Bom, o desloque é o seguinte, ó. O primeiro eu vou ensinar esse desloque 1 aqui com mais simples, ó, vamos lá. Eu vou apagar ele aqui e vou montar a fórmula, ó. Igual desloque. Ele pediu a referência, eu vou pegar uma célula apenas, vou pegar a célula inicial aqui da minha matriz, tá? Essa é uma matriz exemplo, tá? Tem vários valores aí que eu inventei na hora, ó. Tamanduá, mamute, abóbora, como sempre, giló, alface, por aí vai. Bom, referência, peguei minha primeira célula, eu não vou pegar a matriz toda, ok? Quantas linhas eu quero deslocar? Eu quero deslocar, eu vou clicar aqui, tá? Para sempre que eu digitar o valor aqui dentro, ele utilizar o valor digitado na G34, tá? Para a função ficar mais flexível. E aqui também. Então, se eu digitar número 5 aqui, ele não vai andar G34, ele vai andar o valor digitado na célula G34 e G35, ok? Isso é isso, ó. O que aconteceu? Aqui eu andei uma linha para cá e duas colunas, não é? Uma, duas, tá aí. Entenderam, minha gente? Se eu colocar 3 e 2. Ele saiu daqui e foi para o abóbora, não é? 1, 2, 3. Mais 2. 1, 2. Então, o que vai fazer? É como se eu pegasse isso daqui e arrastasse para cá. Ó. É isso que ele está fazendo. Ele está deslocando e trazendo o resultado desse deslocamento. Tá? Então, essa referência aqui é só um ponto inicial. De onde que eu vou sair? Tá? Caso eu queira andar para trás, vamos supor, eu vou pegar o tamanho do A aqui. Ó, e eu vou andar... Aqui não vai trazer nada, mas eu vou andar menos 2 e menos 1. Eu trouxe nariz. Por quê? Menos 2 é menos duas linhas, né? Uma, duas e menos uma nariz. Então ele veio para cá. Tá vendo? Eu andei negativo. Quando eu ando negativo, eu ando para a esquerda ou para cima. Tá ok, minha gente? Então a regra é essa, tá? Agora eu vou ensinar com altura e largura. Tá? Com altura e largura, você tem que, na verdade, fazer uma combinação com alguma função. Porque no seco, não vai funcionar. Vai dar um erro. Como assim, Thiago, vai dar um erro? A questão é a seguinte, ó. Vamos lá. Essa aqui eu fiz uma função igual soma, desloque, primeiro intervalo, referência, linha 0, coluna 0, altura e largura. Tá, é um pouco confuso esse conceito, mas vamos devagar. A questão é a seguinte, agora eu não vou deslocar, eu não vou mover nenhuma linha, nenhuma coluna. Tá? A minha referência do desloque, ó, é um intervalo de dados. Ou seja, eu vou deslocar dentro desse intervalo. Em que sentido? Neste caso, para cima ou para baixo. É isso que eu quero fazer com o meu desloque. Ele andar para cima ou para baixo. Ok? Então, na referência eu selecionei um intervalo de células. Tá ok?
E eu pedi para deslocar 0 linha, porque eu não quero que ele faça isso daqui, ou 0 coluna, ou andar assim. Eu quero que fique fixo da K35 até a K39. Porque aí, ó, a altura dele, eu quero que ele ande 3 linhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai andar até aqui, ó. Ele vai começar aqui e vai andar 1, 2, 3. Vai parar aqui. Entenderam? E eu quero que ele ande uma coluna. Largura 1, tá vendo? Quer dizer que ele vai manter fixo aqui. Ele não vai fazer isso daqui, ó. Entenderam? O que é altura e largura? Então, altura e largura, você mexe no intervalo da célula. Ó, no intervalo da sua referência. Se eu colocar largura igual a 2, ele vai pegar isso aqui, ó. Tá? Se eu colocar altura igual a 1, ele vai pegar isso aqui. Ok? Então, o ponto inicial realmente continua sendo essa célula, mas quer dizer que ele vai vir até aqui, ó. Será que vai funcionar, gente? E o resultado desse desloque eu vou somar, tá? Então, vamos supor, se eu colocar esse intervalo aqui, né? Ou seja, o resultado ele tem que somar 25, não tem, gente? 10 mais 15, 25, não é? Vamos testar? Deixa eu colocar o número da linha 2 aqui, 25, estão vendo? Ele pegou o 10 mais o 15 e somou. Se eu colocar o número 1, vai trazer o resultado 10. Olha que legal, gente. Fino demais, não é? É claro que dentro disso eu usei a função soma. Oh, caramba, apertei a função sem querer. Usei a função soma, tá? Porque na mesma célula você não pode trazer 10 e 15. Opa, 10 e 15 ao mesmo tempo. Se você tentar fazer o desloque sem a função soma, neste caso, vai dar um erro. Querem ver? É claro que não trouxe por causa disso aqui, ó. Estão vendo? Por quê? Porque eu pedi nesse caso, ó, aqui tá. Opa, isso aqui não. Pera aí. Eu confundi. 3, pronto, isso que eu queria mostrar. Porque nesse caso, eu pedi para a mesma célula trazer 3 valores de uma vez. O Excel não faz isso. Ele não pode trazer o 10, o 15 e o 20. Você precisa dar um sentido para ele. Você pode dizer o seguinte, ó, Excel. Você vai trazer para mim esse intervalo, da K35 a K37. E agora? Né? Na prática, essa função, ela fez isso daqui, ó, gente. Deixa eu explicar. Eu dei um igual e fiz isso daqui, ó. Vai funcionar? Não. Concordam comigo? Ó? Igual. Foi isso. Esse desloque, eles transformou nisso daqui, ó. Tá ok? Bacana? Então tá. Tranquilo, desloque? Tendo dúvida, volta o vídeo. Escreve nos comentários aí no blog, tá? E vamos seguir a vida. Bom, agora, deixa eu corrigir isso aqui de novo. Beleza. Agora eu vou ensinar para vocês o conte valores. O que é o conte valores? Ele é muito simples. Ele conta tudo. O que é tudo? Ó, a função é igual, conte, ponto, valores, seleciona no intervalo. Como assim? Igual, conte. Como eu sou macaco velho, já ensinei em outros vídeos, eu vou usar a setinha para cima e para baixo, aparecer a palavra com os valores, dá o tab, que o Excel vai digitar ela toda para mim. Tá? Prontinho, seleciono o intervalo, fecho o parênteses. Bom, o que é esse 30 aqui? Quer dizer que ele contou, eu tenho 5 linhas e 6 colunas, ou seja, eu tenho 30 valores digitados. Conte valores, conta tudo. Conta texto, número, com exceção de células vazias, tá? Conte valores não conta células vazias. O que isso quer dizer? É só apagar o giló, o B, o D. Estão vendo que estão reduzindo? Se eu digitar qualquer outra coisa, deixa eu digitar espaço. Contou? Contou. O espaço é vazio? Não, ó. Vou apertar até aquele espaço aqui, gente. Pronto, ele vai contar. Ó. Vou apertar aqui de novo, ó. Contou. Estão vendo? Então, o conte valores ele faz isso. Ele conta de acordo com a sua faixa de valores. Né? Já foi intervalo. Então, recapitulando lá em cima, pessoal. Por que essa função fica tão Jedi? Por causa do seguinte, ó. O que eu estou fazendo então? Ó, a minha referência do meu desloque é a minha lista de dados, não é? É da linha 15 até a linha 23 aqui no caso. Então, da F15 até a F23, ok. Eu quero andar 0 linha e 0 coluna. E quanto que eu vou mover? Quanto que eu vou andar para cima, pessoal? Deixa eu fazer isso aqui. Então, ó, aqui do ladinho. Vai dar erro, não vai?
porque tá com barra de espaço. Ó, precisa corrigir para mim, é bonitinho. Aqui é o seguinte, pessoal, ó, quando eu faço isso, ó, minha referência é esse intervalo, ok? Peraí, deixa eu fazer isso aqui, vocês irão enxergar melhor. Prontinho. Para dar erro mesmo, tá, gente? Isso aí é normal. Bom, vamos lá. Minha referência é esse intervalo. Eu vou andar 0 linha, porque eu não quero descer para baixo, nem para a direita, tá? E minha altura no conto de valores, ou seja, eu vou contar quantos valores eu tenho aqui, ó. Tá bom, pessoal? Ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o resultado do meu conto de valores vai ser 5. Ele vai trazer o meu intervalo para cá, ó. Ou seja, é um desloque automatizado que eu criei. E 0 largura, porque ele vai se manter nessa coluna. Então, quando eu pego essa função aqui, e faço ela como validação de dados, cara, é lindo. O computador travou, não. Ia travar, mas ele desistiu. Tem medo de mim. Bom, então é igual ao desloque, eu seleciono minha referência, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula cont, ponto valores, abri o meu parêntese para, deixei meu parêntese, onde é 1,1, ok. Cara, morreu Bahia, é tetra, olha que foda. Opa, é aqui, ó. Que foda. Agora, um detalhe, se eu soltar essa linha e escrever aqui, excelente pergunta, caríssimo aluno que chama Último. Sério, eu já tive na sala de aula que a pessoa chama Último. Um abraço, se o Último estiver assistindo, um abraço para ele. Bom, nosso caro aluno Último, ele é o último, né? Pô, que droga, ele não apareceu. Por quê? Tá vendo que apareceu espaço em branco? Porque o meu desloque, ele fez isso daqui, ó. Ele contou, mas ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele parou aqui, ó. Estão vendo? Então, ele pegou esse espaço em branco. Então, essa é uma regra que a gente tem que se adequar. Tá bom? Os valores, eles têm que ficar todos em sequência. Se você soltar a linha, vai dar erro, não vai funcionar. Tá bom, né, gente? Então, meus caros, ó, esse é a validação de dados no nível Jedi, tá? Aqui tem um exercício para você praticar, ó, validação aqui. Você coloca a validação aqui dos produtos. E aqui e aqui. Essa planilha eu usei ela no exercício de PROC. Então, assista a aula de PROC que vocês vão aprender a fazer essas funções também. Tá bom? Então, um abraço. Foi um prazer imensurável. E fui!